Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 7 de agosto de 2026, as estradas portuguesas continuam a matar o que está a falhar. Lembra-se desta campanha rodoviária? Todos somos iguais de vez em quando, somos peões neste xadrez e só vivemos uma vez. Era uma música dos Ministar, uma banda de pré-adolescentes nos anos 90 e que aparecia logo a seguir à Rua Sésamo. Esta foi uma das campanhas mais marcantes de segurança rodoviária em Portugal e desde então muito mudou nas estradas portuguesas. Em 1990 morreram mais de 2.300 pessoas em acidentes nas estradas, mas esse número baixou e muito. Ainda assim, os dados continuam a preocupar. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas que morrem nas estradas praticamente não mudou. Em 2015 morreram 593, em 2025 589. São 4 mortes de diferença numa década, o pior desempenho entre os países da União Europeia. E agora que começa agosto, as férias, a praia, as viagens, surgem também mais acidentes nas estradas portuguesas. Ano após ano, agosto é o mês com mais mortes em acidentes rodoviários. Porquê é que isto acontece e porquê é que Portugal está estagnado há uma década? É isso mesmo que vamos tentar perceber com João Pedro Pincha, o jornalista do Público, que analisou estes dados. Olá, João Pedro, bem-vindo a Hoje. Olá, é um gosto estar aqui. Vamos olhar para os dados que analisaste. Mostram que Portugal é o país da União Europeia que menos conseguiu reduzir a mortalidade rodoviária nos últimos 10 anos. Fala-me um bocadinho destes dados e o que é que os outros países fizeram que nós não fizemos. No contexto europeu, Portugal não é o pior em termos de sinistralidade rodoviária nos últimos 10 anos, porque houve 4 países que tiveram mais mortes em 2025 do que em 2015. Mas dos países que conseguiram reduzir a mortalidade rodoviária, Portugal foi o que reduziu menos, reduziu 0,7%, o que em números absolutos significa 4 mortes. Em 2015 houve 593 mortes nas estradas, em 2025 houve 589. E atenção que isto são dados ainda provisórios, porque geralmente quando se trata de sinistralidade rodoviária, o que importa, digamos, são os números a 30 dias, ou seja, 30 dias depois do acidente vai-se ver o que é que aconteceu às pessoas que ficaram gravemente feridas. Se entretanto conseguiram sobreviver ou não. Exatamente. E há sempre uma discrepância entre os números a 24 horas e os números a 30 dias, há sempre uma discrepância na ordem dos 30%. Portanto, estes 589 mortes de 2025 é provável que venham a ser mais quando tivermos esses dados. Na verdade, são 4 mortes de diferença, portanto estamos a falar de uma diferença realmente muito curta e na prática quase nada mudou. Como é que se explica esta estagnação? Bom, Portugal está num planalto de mortes nas estradas mais ou menos desde 2013, 2014, em que houve uma grande redução desde o início do século, desde 2000, 2001 até 2013, 2014, uma grande redução, porque nós no início do milénio, do século, enfim, 2000, 2001, tínhamos números na casa dos 1.000 e muitos mortos, 1.700, e os números ainda eram piores anteriormente, na década de 90 e 80 e 70, mas a partir dessa altura conseguiu-se reduzir efetivamente, desde dos 1.000 e tal para os 500, 600, mas desde então, como agora comprovamos por estes números, houve uma estagnação, e aliás essa é a palavra que é usada no próprio relatório. Portugal estagnou nas mortes. Houve outros países que também não fizeram grandes progressos, nomeadamente França reduziu menos de 10% neste período, mas Portugal foi de facto o país que registrou menos progresso. Há aqui um ponto que é: o país já devia ter uma estratégia nacional de segurança rodoviária nova, aprovada desde 2020 ou 2022, enfim, ou como houve a pandemia, isto atrasou-se tudo um pouco, mas desde 2022, pelo menos, que está a ser desenhada uma estratégia nacional de segurança rodoviária que vai vigorar até 2030 e que tem como objetivo, seguindo as orientações da União Europeia, tem como objetivo reduzir para metade
o número de mortos em 2030 em relação a 2019, que é considerado o ano de referência. Ora bem, entre 2019 e 2025, Portugal até conseguiu reduzir ligeiramente o número de mortes, mas o que os dados preliminares de 2025 e 2026 nos mostram é que a mortalidade rodoviária está a aumentar. Já tinha aumentado, aliás, entre 2022 e 2023 e de 23 para 24, portanto, digamos que a seguir ao efeito pandemia, 2020-2021, em que a sinistralidade foi menor, as coisas voltaram a piorar. Voltando então à estratégia de segurança rodoviária, ela está a ser desenhada desde 2022, é para vigorar até 2030 e neste momento em que estamos a falar, 2026, ela ainda não está aprovada. E porquê? O que é que aconteceu? Ou seja, perdemos aqui 6 anos importantes, muito provavelmente. Sim. Na verdade, ninguém sabe explicar bem, no Governo, na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, não há assim uma explicação muito linear para o que pode ter acontecido. O que é certo é que a estratégia foi aprovada em Conselho de Ministros agora recentemente, salvo erro, em maio, junho. Esteve em consulta pública até agora meados de julho. Daí sairá um relatório, enfim, e até que seja posta em prática até que seja publicado em Diário da República ainda hão de passar alguns meses. E o que me disse o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Alan Arial, foi que a estratégia de pouco importa se não vier acompanhada de um plano de ação. Ou seja, a estratégia é um conjunto teórico de intenções que o próprio documento prevê a existência de um plano de ação. Mas ninguém sabe ainda o que é que estará nesse plano de ação, com que recursos, com que investimento, com que meios humanos e materiais. Enfim, é tudo ainda uma incógnita. Isto não quer dizer que justifique esta estagnação da última década. Mas é certamente Não terá ajudado. Não terá ajudado. E a verdade é que esta estratégia pretende, e tem até, aliás, uma meta bastante ambiciosa, reduzir para metade o número de mortes em relação a 2019, como dizias, o ano de referência. Estamos, parece-me, muito longe disso. O Governo, de alguma forma, também anunciou algumas mudanças, desde o Código da Estrada, a reativação da Brigada de Trânsito, mas, pelo que eu percebi, pouco saiu do papel. Conseguiste entender mais dados sobre isto? Tirando a aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária em Conselho de Ministros, os restantes temas ainda estão a ser, digamos, trabalhados nos bastidores. Ainda não há nenhuma... Tem havido reuniões, tem havido consultas, etc., mas ainda não houve nenhuma consequência visível, digamos. O Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa sublinhou a importância de, em setembro, termos algumas novidades neste campo, ou em alguns destes campos, por um motivo muito simples, é que na parte final do ano os institutos públicos, os organismos públicos, as entidades, os municípios, etc., têm que fazer os seus orçamentos e, segundo ele, é importante ter estes documentos já na posse das entidades públicas para que elas possam cabimentar dinheiro para o próximo ano, porque senão o que vai acontecer é que depois os documentos são publicados, enfim, sabe-se lá quando, mais à frente, não é? Novembro, dezembro, janeiro, e não é aí que se vai buscar orçamento para isso e, portanto, pode haver aqui um problema de subfinanciamento, segundo ele, se não se fizer uma coisa mais robusta e rápida. Olhemos também para o facto de agosto continuar a ser o mês em que há também mais mortalidade. É claro que isto é um conceito que nós temos de alguma forma abstrato, mas os números confirmam isso mesmo. Exatamente. Agosto é um mês tradicionalmente com mais mortes, mais acidentes. Enfim, há ligeiras variações anuais em que há um certo ano em que julho tem um bocadinho mais mortes do que agosto, mas geralmente julho e agosto são os 2 meses mais mortíferos, por assim dizer, nas estradas, e sendo que agosto é claramente o campeão, entre aspas. E uma análise que nós fizemos com base em dados que nos foram fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, permitiu concluir que nos últimos 7 agostos, portanto, entre 2019 e 2025, nestes 7 agostos, morreram 483 pessoas, só em agosto. E não há outro mês que se equipare a este valor.
Isto tem a ver com o facto de haver muito mais carros a circular. Sim, é uma questão de mais trânsito, mas já há comportamentos também que sejam específicos desta altura do ano. Não é linear, ou seja, não se consegue atribuir. O que as autoridades sempre dizem é as coisas que estamos habituados a ouvir, não é? Não consumir álcool antes de conduzir, praticar velocidades moderadas, etc. Obviamente que depois, olhando para, por exemplo, as estradas em que acontecem os acidentes com vítimas, vemos que, por exemplo, a A1, a autoestrada de Lisboa-Porto, é a autoestrada onde há mais acidentes com vítimas em agosto, seguida logo pela A2, para o sul, e, curiosamente, ou não, ou enfim, não é muito, talvez não seja muito surpreendente, mas a estrada nacional em que há mais acidentes com vítimas é a Nacional 125, que ligou o Algarve de uma ponta à outra, o que faz sentido porque é provavelmente a altura do ano em que é mais utilizada esta estrada. E, portanto, não havendo assim nenhuma conclusão linear, sabemos que as férias são um período mais descontraído, mais descansado e também mais propenso a consumo de álcool e a atitudes mais laxistas, não é? Mas é difícil perceber, no fundo, se há aqui realmente fatores que se podem juntar e podem estar a correlar uns com os outros. E em relação a 2026, claro que ainda é cedo, ainda estamos no início de agosto, mas conseguiste ter acesso a dados deste ano que possam de alguma forma dizer-nos já como é que está a correr o ano em termos de segurança rodoviária? Sim, os dados que temos até agora são os tais dados a 24 horas, ou seja, que só registam as consequências para as vítimas no dia imediatamente a seguir ao acidente ou ao sinistro. Portanto, há que aguardar pelos dados a 30 dias ou a 180 dias até para ter uma noção clara da realidade, mas até agora, até ao início de agosto, 2026 está a ser um ano pior do que 2025 foi. Temos mais mortes na estrada, na casa dos 25 mortes mais do que em igual período do ano passado. Temos mais acidentes, temos mais feridos graves. Aliás, esta é uma outra coisa que piorou bastante entre 2015 e 2025. Não só não conseguimos reduzir o número de mortes nas estradas, como o número de feridos graves aumentou cerca de 22%. E também é importante dizer que neste período de 10 anos, entre 2015 e 2025, ou seja, 2015 593 mortes, 2025 589, há uma diferença de 4, mas pelo meio houve anos, nomeadamente 2024 e 2023, em que o número de mortes foi muito superior a estes 500. Em 2024 tivemos 618 mortes, em 2023 tivemos 688. Portanto, há aqui esta diminuição só nos dá conta do princípio e do fim da década. Pelo meio houve coisas ainda piores. E em relação a 2026, os indicadores são todos negativos, excepto dos feridos ligeiros, que para já ainda são menos os feridos ligeiros, uma diferença de 1000 e tal, do que no ano passado. Mas os feridos graves são mais mortos, mais feridos graves, mais acidentes com vítimas, até agora. Mais notícias então. João Pedro Pincha, obrigada por teres vindo a hoje. Resto bom dia para ti. Obrigado, igualmente. Hoje é sexta-feira, dia de Y. Olá, Rios, como é que estás? Olha, gostei muito da edição passada, li os encontros de Arles, enfim, aquele especial do Sérgio Gomes ficou muito bom, gostei muito. E esta semana, o que é que vamos poder encontrar no Y? Esta semana a capa é totalmente diferente da semana passada. Esta semana olhamos para o novo filme do Sérgio Graciano, que se chama Playback, é sobre o Carlos Paião, e temos várias pessoas que conheceram o Carlos Paião, inclusive é a viúva de Carlos Paião, a lembrar esta figura, e temos também músicos a elogiar a facilidade e o talento pop fora do comum do Carlos Paião, e alguém neste trabalho diz que ele era uma pessoa que tinha 300 canções a algures por gravar, coisas que habitavam a cabeça dele e que teriam dado uma bela carreira. Infelizmente, ele morreu muito novo. Nesta edição temos também uma entrevista à filósofa do MIT, especialista em questões de género e raça, a Sally Haslanger. Temos uma visita ao pavilhão de Timor-Leste, na Bienal de Veneza. Temos o novo disco da Ariana Grande e temos um filme 5 estrelas, vindo de 1953, que eu convido-vos a descobrir qual é.
Ficam os destaques com Pedro Rios, editor do Y. Por hoje é tudo. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta na segunda-feira. Até lá, tenha um bom fim de semana. Hoje, o seu dia começa aqui.